conosco, queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje vamos fazer a nossa oração com base nas orientações de São Mateus, São Lucas, para que possamos refletir sobre a importância de estarmos pensando em nosso propósito divino nesse planeta terreno. Em São Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, ele destaca: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E São Lucas, no capítulo 6, versículo 20 e 21, destaca: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. E ainda em São Lucas, no capítulo 6, versículo 24 e 25, gostaríamos de trazer também mais uma questão importante. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Nesses dizeres que são tão profundos e que mexem com a nossa crença, que mexem com a nossa soberba diária, nos provoca a pensar o sentido de ser pobre, de ser rico, o sentido das experiências que vivemos em cada momento dessa vida terrena. E nesse propósito divino, nós precisamos, sempre que pudermos, parar um pouquinho, dar uma pausa na nossa vida diária, para que possamos fazer as reflexões que são necessárias. Uma conversa conosco mesmo, uma conversa com o nosso eu, uma conversa com o divino que está aqui dentro de nós, no sentido de retomarmos as rédeas, no sentido de retomarmos o nosso propósito. Essa vida que hoje vivemos tem um propósito. É isso mesmo. Tem um significativo propósito. Não é qualquer propósito. É um propósito divino. É algo que nós planejamos com Jesus Cristo, planejamos com os nossos anjos protetores, que estaríamos aqui na Terra para vivenciá-los. São muitas coisas que nós precisamos vivenciar. Nesse propósito, tem várias experiências que nós prometemos que vivenciaríamos. Por isso, façamos o melhor que pudermos, onde Deus nos coloca em cada momento. Todos os momentos são dádivas divinas, que precisamos viver com amor, gratidão, alegria e paz. Sejam eles momentos fáceis ou difíceis. Geralmente não compreendemos os difíceis, porque aos nossos olhos e modo de viver nesse plano terreno,
nos limitamos às facilidades. Mas pode ser que a experiência difícil seja o que falta para a nossa evolução espiritual, porque vai suscitar em nosso coração a germinação da paciência, da resignação, da misericórdia, do perdão, dentre outras virtudes que estão plantadas em nosso ser, esperando o nosso cultivo. Então, lembrando essa passagem que São Mateus nos relata, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e São Lucas nos fala, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Muitas vezes nos colocamos em momentos de pobreza. Outras vezes vivenciamos uma vida de pobreza. E pode ser que esse momento de pobreza, esse momento de falta de alguma coisa, e como vivemos aqui no plano material, é a falta de algum bem material, pode ser o que está faltando para a nossa evolução espiritual, inclusive no sentido dos bens celestiais que nós precisamos produzir. Então, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são pobres, é no sentido de que, quando nos falta, nós estamos num processo difícil sob o ponto de vista dos nossos olhos de hoje, aqui no plano terreno, vivenciando uma experiência nesse corpo físico. Mas essa falta pode ser um instrumento para que possamos construir os tesouros celestiais. Construir esse tesouro de um modo que nós possamos vivenciar uma experiência de evolução espiritual. Porque nessa falta, com certeza, nós vamos exercitar a paciência, a resignação, a misericórdia, o perdão, dentre outras virtudes que estão plantadas aqui em nosso ser. Ao passo que, se nessa falta nós estivermos impregnados pela lamúria, pela revolta, pela raiva, aí nós podemos perder essa oportunidade divina de estarmos crescendo, de estarmos subindo mais o degrau rumo à felicidade eterna. Agora, nessa perspectiva, vale destacar que os momentos fáceis, aos nossos olhos terrenos, aos nossos olhos de hoje e de agora, podem ser os mais desafiadores, porque muitas vezes nesses momentos nos afastamos do caminho reto e entramos na porta larga e assim nos afastamos do nosso propósito. Por isso que São Lucas relata aqui, destacando: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. E aí, nesse sentido, nós podemos pensar que enquanto ricos nesse plano terreno, no sentido de bens materiais, nós temos nesse mundo a nossa consolação, porque nós temos um instrumento mais sublime para construirmos os tesouros celestiais. Mas nós acabamos sucumbindo, porque na medida que estamos ricos, ou que ficamos ricos, nós achamos que é só mérito nosso e esquecemos do irmão. Ficamos usuras,
querendo cada vez mais juntar dinheiro, comprar mais uma casa, ter mais uma casa na praia, ter mais uma casa nas montanhas. E aí a gente se esquece que isso de uma hora para outra pode acabar, porque isso é momentâneo. Veio apenas como um instrumento para testar o nosso poder de caridade, de fraternidade. Só que a gente sucumbe. E quando ele fala, ai de vós que estáis saciados porque tereis fome, não é só a fome no sentido do alimento que nesse mundo a gente precisa, mas é a fome da nossa consciência, a fome de estarmos percebendo que não fizemos o que deveríamos. É a fome do amor, é a fome da misericórdia. E nós precisamos, à medida que nós estamos percebendo que nós estamos indo pela porta mais larga, fazermos essa reflexão, parar um pouquinho, refletir sobre o nosso dia, sobre o dia de hoje, sobre esse momento que estamos vivendo. Que possamos vivenciar as experiências de hoje com sublimes pensamentos, bons sentimentos, sábias palavras e generosas ações. Que assim seja.